Boa noite, queridas e queridos ouvintes do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda, nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. São 19 horas e 30 minutos, aqui diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial FM 95.7, diretamente de São Paulo, Brasil. Gente, nos últimos programas nós falamos um pouco sobre os eclipses que aconteceram o lunar em 19 de novembro, ou seja, há um mês, e o solar que aconteceu há 2 semanas, no dia 4 de dezembro. Falamos dos efeitos que estes eclipses devem trazer para cada um de nós individualmente e também para a humanidade, para o mundo, para o geral, o coletivo. Nós nos lembramos de que os eclipses tendem a ter um efeito de normalmente 6 meses, né? Os seus efeitos. Então, nós ainda estamos no começo desse processo. Vamos observar, portanto, o que vai suceder neste primeiro semestre de 2022. Então, hoje, eu vou iniciar uma série de programas falando um pouco sobre as tendências do ano de 2022. Vamos, portanto, trazer aí algumas dicas, sugestões, algumas interpretações, justamente para conseguirmos, né? Eu vou procurar trazer aqui mesmo algumas dicas que sirvam de auxílio a todos nós para nos adaptarmos melhor às tensões, aos desafios que o ano de 2022 deve enfrentar, como todo ano se enfrenta, e também aproveitar das fluências, aproveitar dos benefícios que ele também vai trazer, certo? Hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão das retrogradações que vão acontecer agora entre o fim de ano de 2021 e o começo do ano de 2022. Aspectos astrológicos muito fortes estão acontecendo já e vão acontecer nos próximos dias e no próximo mês. São aspectos muito fortes que ficam até o mês de março, até a época do carnaval. Tá? Então eu vou cobrir hoje um pouquinho mais sobre esse período, especificamente de dezembro agora a março, até o comecinho de março. Pega realmente o período aí de férias, né? Esse período de alta temporada de turismo, que se inicia agora, no mês de dezembro, e vai até o carnaval, certo? Primeira coisa, gente, é o seguinte. Agora, no próximo domingo, dia 19 de dezembro, o planeta Vênus inicia uma fase de retrogradação que vai durar 40 dias. Vênus vai ficar retrógrado em Capricórnio do dia 19 de dezembro até 29 de janeiro de 2022. Primeiro, pessoal, o que significa retrogradação? Retrogradação é um tema profundo, é um tema complexo, é um tema relacionado ao aspecto kármico como resgate, né? Ao aspecto kármico desafiador relacionado à astrologia. Eu digo isso porque karma não é negativo nem positivo. Karma é simplesmente a lei da causa e efeito. O planeta retrógrado, ele diz respeito aos efeitos de causas passadas que ainda não foram bem resolvidos e bem assimilados. Então, o movimento de retrogradação, ele traz a ideia de volta, de retorno ao passado. Então, esse período, o período de retrogradação dos planetas, eles tendem a trazer experiências que não foram bem assimiladas, questões que não foram bem resolvidas,
que muitas vezes nós considerávamos já como superadas, mas que não estavam realmente superadas, não estavam realmente resolvidas. Então, os planetas retrógrados, eles voltam para resolver. Você pode falar, normalmente se recomenda bastante cuidado, bastante cautela na época de retrogradação, principalmente as retrogradações que envolvem os planetas mais rápidos, que são Mercúrio, Vênus e Marte. Principalmente com esses, recomenda-se um maior cuidado, uma maior cautela, porque os períodos são mais rápidos, portanto mais intensos, tá? E eles tendem justamente a nos afetar mais diretamente, tá? Eles nos afetam mais diretamente. As retrogradações de Mercúrio, Vênus e Marte afetam diretamente a nossa vida, individualmente, a vida familiar, a vida afetiva, a vida profissional, a nossa vida nos nossos relacionamentos sociais, enfim, né? A nossa vida aqui nesse mundo. Tá? Os aspectos materiais também são muito, muito impactados pela retrogradação dos planetas. Então, o que acontece, pessoal? A retrogradação, ela tende a ser um período tenso, um período mais tenso, principalmente com a energia daquele planeta que está retrógrado. Mas isso não significa que as coisas vão ser ruins, vão ser terríveis. Não. Estamos dentro de um jogo de polaridade. É a lei hermética da polaridade também. Não existe nem bem nem mal absoluto. Tudo é movido a luz e sombra, a amor e rigor. Então, a retrogradação, ela pode se tornar muito tensa se nós nos recusarmos a reconhecê-las, se nós tivermos dificuldade de nos adaptar, tá? As mudanças que elas pedem não, que elas impõem, tá? Então, se nós não nos afinizamos a essa energia, as coisas tendem a se complicar muito. Mas se nós estamos mais conscientes e se nós procuramos nos adaptar a esse período, a energia do planeta em específico e do signo onde está, e como eles nos afetam mais diretamente, aí é claro que entra em jogo, entra em questão o signo da pessoa. Então, existem alguns signos que são mais impactados, né, outros menos, planetas que também são mais impactados, outros menos, enfim. Aí depende de uma série de fatores que não cabe falar nesse momento. Então, pessoal, o trabalho da astrologia, esse trabalho que eu vou procurar trazer aqui com a vocês hoje e nos próximos programas, é justamente essa busca desse simbolismo, desse significado, e como nós podemos também nos antecipar, tá, a essas questões das retrogradações, fazendo com que nós as encaremos, enfrentemos os desafios que elas devem nos trazer de uma maneira mais consciente. É como assim, você se antecipa de um problema, você se previne, tá? Você consultar a astrologia, ela ajuda muito nesse sentido. Quando você consulta, você tem uma maneira de se antecipar, de se prevenir de eventuais tensões, de eventuais desafios, problemas que podem e que devem surgir naquele determinado período, certo? Então vamos lá. Vênus retrógrado, pessoal. Vênus é um planeta, primeiro, é uma força feminina, é uma força nutridora, gestora, né, no sentido de geração, geracional, nutridora e geradora da própria vida. É também uma força feminina magnética, portanto receptiva. Tá? É uma força estabilizadora, harmonizadora, e Vênus rege o princípio feminino, Vênus rege o amor, Vênus rege os relacionamentos afetivos,
os casamentos, certo? E rege também as nossas questões financeiras e materiais. Então, esse período de retrogradação de Vênus, atenção máxima a esses aspectos da vida, das nossas vidas associadas a Vênus. Todos nós temos a nossa força venusiana. Todos nós temos Vênus em determinado signo e em determinada casa do nosso zodíaco. Vênus é essa força de atração, essa força magnética. Não significa que, pelo fato de ser um princípio feminino, as mulheres serão mais afetadas nesse processo de retrogradação. Não, tá? Todos nós somos afetados. Então, máxima atenção. Questões relacionadas a finanças que você não estava esperando, que você já considerava superadas, questões mal resolvidas, etc. e tal, podem aparecer e te pegar de surpresa, te pegar de supetão. Atenção máxima às questões afetivas e conjugais, questões que estão ali adormecidas, sabe? Aquela aparente estabilidade, porque é isso, Vênus trata também, Vênus rege a estabilidade. E a retrogradação, ela vem mostrar, muitas vezes, sabe, evidenciar que aquela estabilidade, por exemplo, naquele relacionamento, naquele casamento, ela é muito superficial. Ela está só na superfície. Na entranha, o relacionamento precisa ser transformado. Então, a retrogradação de Vênus tende a trazer conflitos nas relações afetivas, conflitos conjugais, conflitos entre os casais. Tá? Quer dizer, isso vai acontecer, você vai brigar com a sua esposa, você vai brigar com o seu marido? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Mas é atenção. Presta atenção a quantas anda o seu casamento, a sua relação afetiva, a sua união estável, a sua parceria. Vênus rege as parcerias também, as sociedades. Às vezes alguma questão que estava lá oculta, que estava escondida, ela vem à tona nesse período e te pega de surpresa, sabe? E não é porque porque a retrogradação vem te prejudicar, não. Ela aparece porque ela precisa se resolver. Então, se você tiver uma atitude positiva, uma atitude proativa, essa palavra está muito em voga nesse momento, é bem provável, tá, que você sinta muito pouco, né, e que você lide muito bem com esse período de retrogradação. E que esse período de retrogradação possa servir para você melhorar suas relações, para você melhorar o seu casamento, melhorar suas relações afetivas, melhorar a maneira como você lida com as suas finanças, a maneira como você lida com a matéria. Isso é ruim? Claro que não. São revisões. São períodos de revisões. Só que períodos de revisões, eles demandam atenção, eles demandam cuidado, eles demandam um trabalho, né? Eles demandam uma atenção especial, paciência, calma, diálogo, racionalidade, calma, tá? Então, é isso que se recomenda nesse período de Vênus retrógrado, gente. Uma questão muito forte dessa retrogradação de Vênus é que Vênus está conectado, está em conjunção com Plutão, né? E Plutão é um planeta, é um dos 3 planetas geracionais. Esses 3 planetas, Urano, Netuno e Plutão, são forças espirituais que estão além dos limites, que estão além do tempo, tá? Urano representando a mente universal, Netuno o amor universal e Plutão a alquimia universal, as transformações. Então veja que existe essa retrogradação de Vênus, vai intensificar esse processo de transformação
na base, transformação na raiz das questões que estão relacionadas a Vênus. Então, novamente, relacionamentos, casamento, parcerias, finanças, etc. Tá? Uma transformação profunda lá na raiz. E também, num contexto mais coletivo, mais abrangente, é preciso nós prestarmos atenção porque Vênus rege as finanças. Não apenas as nossas finanças pessoais, mas as finanças do mundo. Os recursos naturais, o alimento, tudo isso é regido por Vênus. Como será que isso vai ser impactado nesse período da retrogradação de Vênus junto com Plutão, o transformador, o alquimista? Aquilo que também traz... Plutão tem essa característica de trazer as podridões que estão lá escondidas, que estão lá ocultas, porque o Plutão ele é um purgador. Então, agora trazendo um pouco para o contexto mais pessoal, às vezes se você está sofrendo uma traição, ou se você está traindo, né, porque a traição ela está relacionada à força de Vênus, ao arquétipo, ao simbolismo de Vênus, mas sob seu lado de sombra, é provável que venha à tona nesse período. Tem uma probabilidade maior de vir à tona. Porque Plutão traz aquilo que é escondido, aquilo que é feito na calada da noite. Tá? Então, né, isso pode gerar uma ruptura absoluta no seu casamento, nas suas parcerias. Tá? E passando agora para um contexto mais coletivo, o que será que Plutão vai trazer, né, de podridão, das podridões ocultas relacionadas aí ao dinheiro que circula no Brasil, que circula no mundo, né? As circulações, as produções e as circulações de riquezas. O que será que ele vai nos trazer? É um período a se prestar bastante atenção, certo, pessoal? Eles estão em Capricórnio. Tá? Essa retrogradação de Vênus junto, né? E ali ele tá junto de Plutão, aí ele vai sair, ele vai se retrogradar até o começo de Capricórnio e depois ele volta e se encontra com Plutão novamente, tá? Vênus. Mas Capricórnio é um signo que representa, dentre outras coisas, os compromissos, as responsabilidades, a seriedade, a honestidade. Veja se isso não está relacionado àquilo que nós falamos, né, também, às traições. Você fala assim, puxa, então a traição pode ser uma sombra relacionada também a Capricórnio? Com certeza. Né? Porque Capricórnio trata da honestidade, né, da lealdade, são características capricornianas. Tá? Como sombra, desonestidade, corrupção. E as responsabilidades que virão à tona acerca dessas questões, portanto, ligadas aí aos nossos próprios sensos de dever e de responsabilidade, tanto no âmbito individual, como também no âmbito coletivo, pessoal. Vai existir agora, é algo que me chama bastante atenção também, vai ter uma passagem muito grande de planetas sobre Capricórnio. Então vamos prestar atenção na energia de Capricórnio. Então, as pessoas de Capricórnio devem ter mais atenção e devem tomar cuidado? Sim, mas não apenas de Capricórnio. Todos nós devemos observar, né? Devemos tomar as nossas cautelas. Tá? O signo de Capricórnio ele também rege a cautela, sabe, o cuidado, que está relacionado ao dever, à responsabilidade, ao compromisso, tá bom? Mas assim, no próximo dia 21, terça-feira, o Sol
que atualmente está em Sagitário, ingressa em Capricórnio. Então, o Sol vai começar a transitar por Capricórnio. Mercúrio, e o Sol representa a luz, a razão, é o Logos, a inteligência solar, é o Rei Sol. Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, que é o mensageiro dos planetas, é o viajante, Mercúrio já está em Capricórnio. Tá? E logo, logo ele vai se encontrar com Plutão, ele vai se encontrar com Vênus também dentro de Capricórnio. Como se não bastasse, gente, agora no começo agora do ano, tá? Marte também entra em Capricórnio. Nós vamos ter 5 planetas, nada menos que 5 planetas em Capricórnio. Aqui, ó, no final de janeiro, 5 planetas em Capricórnio. Nós vamos ter Marte e Vênus, em 29 de janeiro, especificamente Marte, Vênus, Lua, Mercúrio e Plutão. Tá? Depois do Sol ter transitado ali por Capricórnio. Né? Ele vai transitar de 21 de dezembro até 21 de janeiro de 2022. E depois, é claro, o Sol é uma energia, quando ele está transitando, ele vai iluminando e ele vai ativando, é um ativador das energias dos planetas que ele vai se encontrando em conjunções. Então o Sol vai se encontrar com Mercúrio, depois o Sol vai se encontrar com Vênus e o Sol vai se encontrar também com Plutão. Existem algumas datas, gente, que elas são mais simbólicas, mais significativas, tá? Nesses trânsitos pelos planetas em Capricórnio, a retrogradação de Vênus e a retrogradação de Mercúrio, que começa em 14 de janeiro. Vai de 14 de janeiro a 3 de fevereiro. Nós vamos falar em outro programa sobre as questões da retrogradação de Mercúrio. Vamos trazer as dicas, tá? E vamos falar um pouquinho mais. Vamos falar mais também sobre as retrogradações, a retrogradação de Vênus. Vamos trazendo mais dicas, tá? Vocês também procurem enviar as suas dúvidas e sugestões para o e-mail esfinge137@gmail.com, tá? Eu vou ter a maior satisfação de respondê-las aqui para vocês. Então, gente, Mercúrio, o viajante, o mensageiro, o planeta que rege a comunicação, rege as mensagens, vai entrar em retrogradação em 14 de janeiro e fica 20 dias, até o dia 3 de fevereiro. Fica 20 dias retrógrado. E vejam, do dia 14 de janeiro a 29 de janeiro, durante esses 15 dias, nós vamos ter uma dupla retrogradação de Vênus e de Mercúrio. Tá? E Mercúrio vai passar por Plutão, vai chegar a Aquário e vai retornar retrógrado passando por cima de Plutão novamente. Tá? Assim como a retrogradação de Vênus agora passa sobre Plutão, Mercúrio também vai passar por Plutão. Então vejam como Plutão está em evidência. Vejam como Plutão está em evidência. Nós temos que olhar para essa força oculta que representa o verdadeiro poder. Vamos falar bastante sobre Plutão também neste começo de ano de 2022. Gente, eu espero que tenha sido de proveito para vocês, para todos nós, estas questões que eu trouxe aqui no nosso programa de hoje, e nós vamos continuar falando sobre isso. Vamos falar também os signos que tendem a ser mais afetados. No caso da retrogradação de Vênus, atenção maior, tá? Atenção maior. Capricórnio, Câncer, Libra e Áries. Nos afetam a todos, mas atenção especial a estes, e nós vamos falar em outros programas, continuar falando sobre isso.
E, mais uma vez, dúvidas, sugestões e perguntas, mande um e-mail para mim no esfinge137@gmail.com. Obrigado, gente. Um ótimo fim de semana.